Gente, estava aqui em Juízes, né, na continuação de uma leitura. Na terça-feira eu ministrei uma palavra em Juízes falando sobre Sansão, né? Sansão comete alguns deslizes, alguns erros, e a gente foi ministrado, né, por Deus a não cometer os mesmos erros. Deus ministrou o nosso coração a despeito de algumas coisas que Sansão não vai pensar, não vai refletir, e ele vai perder, né, ao longo da história, ao longo da vida dele. Ele perde algumas coisas, né? A casa dele começa a perder, né? Porque ele começa a perder também a intimidade com Deus. E a gente vê que ele é um homem que recebe dons, força, e a força que ele tem vem de Deus, mas ao longo do caminho ele se perde e não se atenta a isso. E por não se atentar a isso, a casa dele começa a perder. Só que interessante que eu chego mais à frente, no finalzinho do capítulo 15, quando ele se revolta contra os filisteus voltam, mata a esposa, a ex-esposa, né? A casa da esposa, e aí ele volta novamente e faz uma matança, né, no meio do povo filisteu, e essa guerra está acontecendo, né? Esse momento sanguinário está acontecendo, e depois disso, depois de ele não temer, ele não teme mais de 1000 filisteus, cheio do Espírito de Deus, mas ele fica desesperado quando ele sente ameaça de morte e sente sede. E nesse desespero, quando ele sente sede, ele fica com medo e clama ao Senhor. E sempre tem um momento que você é levado a clamar a Deus. Que bom que isso acontece. E Sansão, ele não teme a 1000 filisteus, mas ele teme a uma sede. Parece simples, ele tá com sede. E ele se aproxima da morte ali, porque não existe água, a sede é tamanha, e ele vê que ele vai morrer de sede se ele não tomar água. Isso é urgente para ele. E o interessante é que ele fica com medo. E quando ele fica com medo, ele clama a Deus. E o mais interessante ainda é que quando ele clama a Deus, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo, vacilado, mesmo ele tendo feito coisas terríveis, Deus ouve. Deus ouve o clamor de Sansão. Deus ouve o clamor de Sansão e diz o versículo 19 do capítulo 15: então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Ele estava sem ânimo, quase morrendo, mas a água que Deus fez jorrar fez ele viver novamente. E isso aqui, gente, dá um nó na nossa cabeça, porque a gente pode se perguntar, mas como? Que misericórdia é essa que faz Deus olhar para ele e ainda fazer brotar água do chão e livrar esse homem? Que misericórdia é essa? Misericórdia de Deus é algo que não podemos, não conseguimos mensurar. Só que nesse contexto aqui, logo o versículo anterior, vai falar que Sansão, ele clama, e quando ele clama, ele diz, sentindo grande sede, Sansão clamou dizendo:
Fostes tu, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Ou seja, foi o Senhor quem me fez vencer até aqui. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos do incircuncisos? Ou seja, eu tô na mão de incircunciso. Eu tô na mão de gente que peca. Eu tô na mão de gente que erra. Eu tô na mão de gente que não tem aliança com Deus. E aí, é aí que Deus me surpreende ainda mais. Porque Deus nunca vai honrar mais gente que não tem aliança. Deus nunca vai abençoar mais gente que não tem aliança. Ainda que Sansão estivesse errando, ainda que Sansão estivesse, sabe, ainda não caiu em si os caminhos que ele estava levando, ele era um homem que tinha uma aliança. Assim como Davi e Golias. Davi está diante de Golias. Golias é um incircunciso. Ou seja, alguém sem aliança. Porque a incircuncisão é um ritual de aliança antigo do Antigo Testamento. E no sentido literário, isso quer dizer alguém sem parte com Deus. Deus nunca vai abençoar e honrar alguém que não tem aliança. Por que eu estou dizendo isso e por que eu abri essa live? Para dizer para você que maior do que a tua promessa, maior e melhor do que o teu milagre, maior do que qualquer coisa que você possa adquirir na tua vida, nessa caminhada sua, fortaleça a tua aliança com Deus. Renove a sua aliança com o Senhor. Se eu estou falando aqui para pessoas que estão distantes de Deus, se eu estou falando para gente aqui que ainda não orou hoje, se eu estou falando para gente aqui que não leu a Bíblia hoje, se eu estou falando para gente aqui que está afastada de Deus, gente, quando eu digo isso, eu não estou falando afastado de igreja, eu estou falando afastado de Deus. Muito melhor do que alcançar qualquer coisa é fortalecer a tua aliança. Porque você pode, com certeza, em algum momento da tua vida, você vai precisar dela. Em algum momento da tua vida, você vai precisar dela. Sansão era um homem de aliança. Davi era um homem de aliança. Então, não fique com medo diante de situações e diante do teu inimigo, do inimigo da tua alma e das ameaças de quem não tem aliança. O diabo, Satanás, não tem aliança com Deus. O teu opressor não tem aliança com Deus. Sabe? O teu maior inimigo não tem aliança com Deus. Então não temas, não fique com medo, porque Deus nunca vai honrar incircunciso. Deus nunca vai abençoar incircunciso. Mas você, ainda que tenha situações para reparar no caminho, Deus vai te dar uma nova oportunidade. O que é isso aqui? Essa água aqui que jorra, essa água aqui que mata a sede de Sansão, que livra Sansão, é uma nova oportunidade. Deus vai te dar, e já está te dando hoje, uma nova oportunidade. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje. De quê? De acertar e de fortalecer essa aliança, de olhar para essa água e dizer obrigado, Deus. De olhar para essa água e louvar ao Senhor. De olhar para essa água e dizer, Senhor, essa força que eu tenho não vem de mim. Senhor, essa vitória aqui, era para Sansão olhar para esses filisteus mortos, jogados ao chão e dizer, Senhor, isso aqui, sabe, é o Senhor quem fez. Não esquecer de que foi o Senhor. O problema é que ele esquecia que foi o Senhor quem fez. E nós não podemos esquecer
de que é o Senhor quem faz, de que é o Senhor quem dá e de que é o Senhor quem nos colocou em qualquer lugar. Foi Deus quem te colocou aí, foi Deus quem te deu sua casa, sua família, foi Deus quem te deu o seu alimento hoje, eu não sei o que você vai almoçar daqui a pouco, mas independente do que esteja na tua mesa, que seja um pão, que seja um pão dormido, foi Deus quem te deu. E você só tem isso porque Deus te deu, tá? Então essa água, vai jorrar água, já está jorrando água hoje para matar a tua sede. Pega dessa água, agradece a Deus, segue em frente, glorificando ao Senhor. E entenda que essa é a água, a única água que pode te dar vida, vem de Deus. Amém? Que Deus abençoe e não esquece, muito maior do que qualquer lugar que você possa chegar, muito mais importante do que qualquer coisa que você possa receber, é fortalecer a tua aliança, o entendimento do que é uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus, não quebre isso e não permita que nada e nem ninguém quebre por você.